Oferecimento: a Fórmula Farmácia de Manipulação. Todo o cuidado que você merece. Luck Duck Sports, Train Hard, Get Luck e Fórmula Renault, sempre com você. Bom dia a todos que estão acompanhando o nosso esporte. Agora vamos de Movimenta Paraná Fórmula Renault. O quadro que veio para dar visibilidade a atletas locais. Profissional, amador, não importa. E por falar em atleta amador, hoje eu recebo aqui o Francisco, amigo e um atleta amador que eu falo com uma paixão profissional pelo esporte, né, Francisco? Sim, com certeza. Já fez vários desafios e hoje está trazendo para nós esse último desafio que você fez, que foi o Caminho da Fé. Exatamente. Então, Francisco, para quem está em casa, explica o que é o Caminho da Fé, como, aonde começa, onde termina e por que você teve essa ideia agora de fazer o Caminho da Fé. Bom, explicando um pouco sobre o Caminho da Fé, o Caminho da Fé é um caminho de peregrinação. Ele foi, em 2003, formado por uma pessoa que conhecia o caminho de Santiago de Compostela e que resolveu fazer no Brasil um caminho parecido com o que tinha lá. Já existiam alguns peregrinos que iam até Aparecida e eles criaram um caminho. O mais tradicional sai de Águas da Prata, em São Paulo, e vai até Aparecida. Mas hoje existem vários ramais para o pessoal que faz de bicicleta, tudo desde Franca, outras cidades, até 600 km para fazer. E esse que você fez, você saiu da onde? São 300 km, entre 300 e 315. Sai de Águas da Prata e vai até Aparecida na Basílica, chega bem na Basílica de Aparecida. E o que te motivou? Eu sei que você já fez vários desafios e tem mais um aí para frente, mas o que te motivou a fazer o Caminho da Fé? Na verdade, eu já tinha alguma curiosidade de conhecer o Caminho da Fé. A minha ideia inicial era fazer de bicicleta. Eu já fazia algumas viagens de bicicleta assim, de alguns dias, né? 3, 4 dias aqui pela região, alguns circuitos. E eu falei, vou lá fazer de bicicleta o Caminho da Fé também, que todo mundo falava que era muito bacana. Aí um amigo meu me passou alguma informação de um conhecido que fez a pé. Eu comecei a pegar a informação, eu vi que tinha a possibilidade de fazer a pé. Eu falei, vamos fazer a pé, fazer uma coisa diferente. Vamos fazer esse desafio. E fazer um desafio diferente também. Me diga uma coisa, foram 300 quilômetros, aproximadamente 300 quilômetros. Você fez em quantos dias? Foram 8 dias. 8 dias de caminhada. Em média de quantos quilômetros por dia? Uma média entre 36 a 46, mais ou menos, né? Teve um dia que foi um pouco menos, 20 e pouco, mas era uma média de 40 km por dia. Francisco, eu sei que você treina, né? Faz triatlon, já fez provas de Ironman. Fez uma preparação especial para esse evento, para esse desafio ou não? Na verdade, eu estava até um pouco não preparado, assim, né? Para outras provas mais pesadas. Eu sempre mantenho um pouco ativo, pedalo sempre, corrida, mas não num ritmo tão pesado. Mas a preparação principal foi mesmo com o equipamento, né? Botar uma mochila nas costas e ficar a tempo, 2, 3, 4 horas andando com mochila nas costas. Eu decidi meio em cima da hora, não é uma coisa muito certa assim, mas eu, por causa das minhas férias, eu tive que decidir em meio 2, 3 semanas a confirmação. Então eu fiz 2, 3 treinos com mochila nas costas, pesado mesmo, com o tênis que eu ia andar, com roupa que eu ia andar lá, para se adaptar bem e ver se não ia dar nenhum problema, né? Uma curiosidade, 6 dias caminhando, certo? 8 dias. 8 dias caminhando. Parada, ponto de parada, você já reserva antes, você já sai daqui tudo montado, a logística, ou é lá na hora, cansou, já tem algum lugar? Tem a própria organização, o site do Caminho da Fé, ele te dá uma descrição de todas as pousadas no caminho, certinho, a quilometragem e tudo mais. Então você consegue fazer um planejamento. Logicamente eu não sabia se eu ia conseguir fazer nos 8 dias, normalmente o pessoal faz em 12 dias o Caminho da Fé, 12 a 15 dias. E eu tentei fazer um desafio entre 8 e 10 dias, né? Falei, vamos tentar com 8, se não der eu descanso. Então eu tinha alguns pontos chaves que se eu não chegasse numa cidadezinha, eu dormia numa outra vila, tinha algumas pousadas que tem boas opções. Eu digo sempre que no Caminho da Fé, na rua você não fica, porque sempre tem a casa de alguém, uma pousada, um vilarejo que o pessoal te recebe lá. Você foi sozinho? Eu fui sozinho, eu me programei justamente para ir sozinho, né? Fazer a caminhada toda sozinho. Mas na primeira pernoite que eu estava numa pousada, que era bem diferente, assim, porque eu já tinha andado 46 km no primeiro dia, chegou um peregrino que ia fazer exatamente os mesmos dias que eu e exatamente as mesmas paradas, nas mesmas cidades, mesmo. E ele estava até meio mal no primeiro dia, né? Se esforçou muito. Aí eu falei, não, vamos amanhã junto, que caso você passe mal, a gente tem algum apoio, né? E a gente acabou indo até o final junto, era um rapaz de 25 anos. O psicológico já trabalha melhor. Já. Assim, você não vai o tempo inteiro junto, né? Porque um vai um pouco mais lento, um pouco mais lento, ele vai mais rápido, às vezes a pessoa quer ficar sozinha, às vezes você está do lado e você fica 2 horas sem se falar, porque você está ali, né, motivado com aquilo, mas fomos juntos. Em relação ao Ironman, né? Você já fez uma prova de Ironman? Já fiz 4 vezes. Qual que é mais difícil? Um Ironman que é o dia inteiro
intenso ali de atividade ou que nem o Caminho da Fé, que são vários dias picado? São diferentes, né? Eu digo que o Ironman você tem 3 etapas que você tem que vencer, que é a natação, o ciclismo e o pedal. Então, quando você está na natação, você fica pensando no ciclismo para mudar um pouco e depois na corrida para finalizar. Ali, a dificuldade ali era mais a cabeça, porque você ficava num movimento repetitivo o tempo inteiro. Eu andava praticamente de 8 a 12 horas por dia em movimento, fora as paradas, né? Então era 8 a 11 horas mais ou menos dava tempo. Então você fica no esforço repetitivo o tempo inteiro. Então a cabeça ali pega muito mais do que o físico. E em questão de dores, assim, o pé também sofre muito mais, porque justamente é o tempo inteiro em pé, no mesmo movimento, a repetição, né? E para a gente finalizar, para quem está em casa e pretende um dia fazer ou está pensando em fazer esse caminho, qual que é o conselho que você dá? Se prepare, eu acho que vale muito a pena, o caminho é mágico, tem histórias incríveis assim. E eu acho que o que tem que se preparar mesmo é a cabeça, o psicológico, é caminhar horas e horas, muita altimetria, é muita subida, muita descida que judia muito, não adianta andar no plano, que lá é sobe e desce o tempo inteiro. E se programar com carga, com equipamento, porque esse aqui é o principal. Preparar a cabeça e o corpo. Francisco, obrigado. Parabéns. Nada, obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco. Então, se você quer saber mais do Caminho da Fé, procure as redes sociais do Francisco ou do nosso esporte. Ficamos por aqui e até o próximo domingo. Valeu, pessoal. Grande abraço. Oferecimento: a Fórmula Farmácia de Manipulação. Todo o cuidado que você merece. Luck Duck Sports, Train Hard, Get Luck e Fórmula Renault. Sempre com você. E hoje estamos na Fórmula Park, parceira do quadro Movimenta Paraná, para conferir as ofertas da semana. Kwid Zen 1.0, entrada de apenas R$ 1.990 mais 60 parcelas. Stepway Zen, entrada e 48 parcelas de R$ 1.298. Sandero Getline, entrada e apenas 48 parcelas de R$ 998. Fórmula Renault, sempre com você. A Fórmula tem um recado para você, atleta. Você sabia que o manipulado pode fazer muito pelos seus resultados? Trabalhamos com fórmulas manipuladas que aumentam o desempenho e pode te ajudar a ir muito mais longe. Ganho de massa, aumento de força, auxílio da resistência física, recuperação muscular e cuidados ossos articulares. São muitos e bem diferentes os motivos que unem atletas de todas as categorias em torno da atividade física. E mais, aqui na Fórmula você também encontra cosméticos que cuidam da hidratação cutânea, fotoproteção, prevenção de rugas precoces, nutracêuticos aliados contra a flacidez, estimulação ou reposição do colágeno natural, medicação pré-treino, aumento da resistência e energia para treinar e pós-treino, reposição de minerais, reconstrução e recuperação muscular. Converse com o seu médico e vem para a Fórmula você também.